Olá, vamos para mais uma live hoje, falar um pouquinho mais da aquarela. Enquanto as pessoas entram, eu vou mostrar aqui o que eu estava fazendo. Na verdade, eu estava fazendo esse aqui, ó, que é bem legal, que a gente não precisa saber desenhar. E aqui eu vou mostrar, vamos ver se dá para ver. Eu acho que dá, né? Estou pintando aqui um pouco, para a gente começar a live. Preparando um exercício que vai ser do workshop. Então, estou aqui. Isso aí. Isso aqui é só o comecinho, só o comecinho. Deixa eu arrumar aqui. Então, muito bem. Estou aqui pintando aquarela e aí a gente vai começar a conversar. Uma das coisas que eu queria falar hoje é que eu gostaria muito de ligar a minha vida no modo avião. Eu não sei se vocês também, mas tem um momento na vida, no dia, que é tão corrido, que tem tanta coisa para fazer. Sabe aquele que você vai lá nos ajustes e põe modo avião? Então, é exatamente esse que eu adoraria, entrar no modo avião. O que significa o modo avião? Significa você se desligar do resto. É isso que acontece com o celular. Quando a gente coloca no modo avião, o celular simplesmente é só ele, só ele. Não tem nenhuma interferência externa, né? Não vamos ter Wi-Fi, não vamos ter 4G, 5G, não vai ter nenhuma interferência. E é exatamente isso que eu gostaria hoje, de entrar no meu modo avião e ficar ali só eu comigo e as minhas pinturas. Não dá, porque eu não tenho o botãozinho modo avião. Mas, pergunto a vocês, né? Quantas vezes a gente não tem vontade de fazer isso, de parar no dia e ter aquele momento que é o modo avião, que a gente não está ligado em mais nada. Esse estado, né, eu acho que todo mundo se identifica porque o dia é uma loucura. Se a gente for ver, né, tudo que acontece, como a gente acelera, né, tudo que a gente tem que fazer, e que no final das contas, o que a gente está fazendo para a gente, né? Fazendo no sentido assim, da gente sentir bem, da gente ter um momento só para a gente, um momento que tenha paz, tranquilidade, um momento que não interfira, nada interfira ali, né? O famoso modo avião. Então, a minha pergunta é: quem consegue ter esse momento durante a semana, né? Aquelas pessoas que conseguem são as pessoas que param e veem, minha vida está enlouquecida, preciso parar, preciso fazer alguma coisa para mim. Eu vou confessar para vocês, eu estou exatamente no momento assim. Eu estou trabalhando muito, eu dou aulas, eu pinto para as minhas exposições, pinto profissionalmente, e eu outro dia parei e falei assim, nossa, tudo bem, a pintura ela é a minha profissão, mas eu em nenhum momento eu estou parando e pintando com que eu desligue do resto, né? Sempre eu estou em projetos, em exposições, mas aquele momento que eu poderia estar pintando e desligada do resto, sem preocupação, eu não estou deixando acontecer. Acontece quando eu venho fazer a live, porque aí eu paro, eu começo a pensar nas aquarelas, eu começo a trabalhar nas aquarelas sem preocupação. Na verdade, esse tempo antes de começar a live é exatamente o momento que eu me dou como para desacelerar e para ficar fazendo pinturas que não tenham
nenhum fim, ou que não tenho nenhuma preocupação, ou que não tenho nenhum cobrança. Então aí, né, a gente chega nessa palavra que é bem forte. Vou só mostrar aqui, eu fiz só esse, mas na verdade eu vou chegar nisso, eu vou chegar nisso, eu vou chegar nisso, que simplesmente são faixas com cores que se sobrepõem e vão dando uma luminosidade. Preciso pensar para fazer isso? Não. Preciso saber desenhar para fazer isso? Não. Estou no momento só para mim? Sim. É isso que eu gostaria de ter mais na minha vida. Então, minha pergunta para vocês é: vocês conseguem ter isso, ter esse momento só seu, que você para, que você respira e que você fica no modo avião? É exatamente isso que é o mais difícil na vida. Pintar aquarela não é difícil, é técnica. Mas parar e ter um tempo só para você, aí sim, isso é difícil. Quando os alunos vêm e falam assim para mim, pintar aquarela é tão difícil, não. Difícil é você se deixar levar pela aquarela durante um tempo, você se envolver por ela, você não se cobrar, você não querer a perfeição e aquele tempo ser só você com a sua pintura. Aí isso sim é que é mais difícil. Então, assim, quando eu proponho para os alunos, eu proponho, olha, deixa o celular de lado, né? Para de pensar em 500 mil coisas que acontecem na vida, olha para a água com a aquarela, com a cor, olha para a cor, vai com o pincel no papel. Só isso, né? Isso é o que, na verdade, quando você se deixa, se entrega a isso, você está dando aquele momento para você, como prazer, como descanso, como silêncio, de tudo isso que a gente vive em volta. Agora, vou pintar aquarela. Isso acontece muito aqui no ateliê. Vou pintar aquarela. Tá, vou pintar muito bem. E aí estou pensando no que rolou ontem, sabe, no meu trabalho, o que eu vou ter que fazer. Aí eu vou ter que pensar no que eu tenho que entregar. Eu tenho que pensar no que vai ter de jantar. Não fiz supermercado. Aí não adianta, aí não rola, porque você não está ali entregue àquela pintura. E é importante que isso aconteça. Esse silêncio dentro de você, naquele momento, esse momento que você se dá, ele se torna assim, cada vez mais raro e ele cada vez mais difícil de chegar nele. Por isso que eu digo, aqui no ateliê, o difícil não é ensinar aquarela. O aquarela a gente aprende, o difícil é desacelerar o aluno. Eu sei porque eu passo por isso. Às vezes eu chego no ateliê correndo, até desacelerar para começar a pintar, eu tenho que ter um tempo e uma concentração muito grande. Eu já faço isso, né? Eu tenho um exercício de tentar desacelerar quando eu chego, mas não é fácil. Então, eu imagino para quem faz, para quem quer, quem tem vontade de chegar nesse momento, também não é nada fácil. Então, vou mostrar aqui mais um pouquinho das aquarelas que eu estou fazendo. Essas aquarelas aqui, como vocês estão vendo, não precisa saber desenhar. E aí tem esse mito, né? Eu só consigo pintar se eu souber desenhar. Não, você não consegue saber desenhar. Aqui a gente tem a transparência da aquarela, aqui a gente tem a sobreposição da aquarela, aqui a gente tem simplesmente só pinceladas, nada mais, não tem um desenho. A gente nem pega no lápis para começar a desenhar. Então, dá para ver aqui, ó. Essa foi a primeira que eu fiz. Outro exercício que eu estou fazendo, que é esse aqui, eu estou na segunda camada. Vão ser 8 ou 9 camadas. Você faz uma camada de cor, espera secar, faz a segunda camada de cor, espera secar. Aí você vai diminuindo até que vai ter um pequeno quadrado aqui no meio, ou retângulo, que vai ser a última camada.
Mas, para chegar nisso, vou virar aqui um pouquinho. O que acontece? Para chegar nisso, você precisa ter um tempo. Ai, deixa eu virar aqui certinho. Tempo. Outro, paciência, porque você precisa desacelerar e para desacelerar você precisa ter esse espaço para o seu silêncio e para a sua paciência, porque às vezes a gente está acelerado. Na aquarela, o tempo é outro. Quando eu trabalho uma camada e vou trabalhar a segunda, se eu estiver acelerada, não vai rolar. Ela vai manchar de baixo. Claro, podemos trabalhar a aquarela toda manchada? Sim, claro que podemos trabalhar a aquarela toda manchada, mas é outra história. Não estamos trabalhando aquarela por camadas, né? Como está aqui. Então, assim, esse tempo, a gente tem que entrar no tempo da aquarela, no tempo da pincelada, no tempo da secagem. A gente precisa desacelerar. Você precisa de um tempo? É exatamente esse que você precisa, desse tempo da aquarela. Ela vai te ditar esse tempo. E aí, quando a gente desacelera, a gente começa a entrar muito mais na pintura. E vou dizer para vocês, não é só na aquarela, qualquer pintura. Se você fizer uma tela em tinta acrílica ou se você estiver trabalhando com nanquim, você vai ter que aceitar aquele tempo que a pintura vai te dar, que ela vai ditar para você. Não somos nós que criamos o tempo da pintura, é a pintura que cria um tempo para a gente. E esse tempo é muito importante, porque é o tempo que você vai dar para você. E você vai estar fazendo uma coisa que tem beleza, que você vai se satisfazer com isso, porque ela vai ficar legal. E aí as pessoas falam assim: Ana, a minha aquarela não é perfeita. Ai, Ana, a minha aquarela não fica boa. E aí eu vou falar para vocês que não existe a perfeição, né? Não existe, ela está perfeita, ela está boa. Existe você começar e construir aos poucos esse processo da pintura. Isso sim é que existe. Eu vou dar mais uma camada aqui, nessa aqui, para vocês verem como é essa pincelada. Eu vou virar aqui, eu acho que dá para ver assim, ó. Acho que dá para ver aqui. E eu vou colocar para vocês verem aqui uma das o que acontece na aquarela. Todo mundo vem com aquela relação de tinta muito densa, muito. Deixa eu virar outra vez, eu vou explicar isso, depois eu faço a aquarela. Muito densa, uma aquarela muito pigmentada. Não é isso. Isso é uma tinta acrílica, isso é um guache. A aquarela, a gente tem que ser 98% de água. Eu já falei isso as outras vezes, mas eu vivo falando isso porque esse é a grande chave de conseguir fazer a aquarela, né? Então, vocês vão ver aqui que ela está bem diluída. Ó, vejam aqui. Isso aqui é muita água e pouco pigmento. Se eu for fazer uma pincelada aqui num papel, vocês vão ver que ela está muito clara. Aí você vai falar assim, nossa, mas ela está clara demais. Mas é assim que você tem que trabalhar para você ter a transparência. Então, eu vou fazer aqui, eu vou preparar uma cor. Que vai ser laranja. Tá vendo como muita água? Então, esse tempo de preparar a tinta, esse tempo de desacelerar, entender como é que a tinta funciona, testar a tinta para ver se ela tá boa. A gente vai falar assim, nossa, tá clara demais. Eu vou falar, não, é isso mesmo. E esse tempo é o tempo que a gente tem que se dar. E aqui eu vou pintar para vocês verem. Tá vendo que eu não preciso saber desenhar. Eu preciso, se eu fizer isso correndo, não vai sair. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma calma,
deixar o pincel, que não é um lápis, é um pincel, escorregar no papel e pintar. É simples, é fácil e eu vou falar como professora que dá aula há muitos anos. Todo mundo consegue. Precisa só se dar esse tempo, esse momento que é só seu para você poder pintar. Acho que aqui dá para ver bem. Eu vou fazer mais uma faixa aqui. E vocês vão ver como isso vai ficar lindo. E assim, volto a dizer, entro no tempo da pintura, entro no tempo da aquarela, que é a água. Desacelero, faço aquele momento só para mim, aquele momento que eu estou com a aquarela. Não é o momento que eu estou correndo, e ó, dá para ver a transparência, que é uma das características da aquarela, né? A cor, que eu vou trabalhar uma sobre a outra, e digo mais, qualquer um faz isso, qualquer pessoa, a pessoa que nunca pegou num pincel para pintar, uma pessoa que nunca trabalhou com tinta, ela consegue. Ela consegue se ela desacelerar, se ela entrar naquela pintura. Então, eu vou deixar aqui de lado. E aí, assim, segundo passo muito importante, a secagem. O que é uma secagem de uma tinta como aquarela? É um tempo, volto a dizer a mesma palavra tempo, que você vai deixar esse trabalho de lado e ele precisa secar. Ele precisa ficar totalmente decantado no papel e seco para você vir com a outra camada. O que acontece? As pessoas não esperam secar. Os meus alunos, que eu sei, porque eu trabalho com eles aqui e em todos os cursos que eu dou, já acham que, eu pintei, vou fazer a próxima camada. E aí não dá certo. Se é nesse processo de camadas e de secagem. Não vai dar certo, vai manchar tudo. E aí, quando mancha tudo, o que acontece? A frustração. Eu não consigo, eu não sei, eu não vou fazer. E aí é o meu papel, como professora, de mostrar que esse tempo é um tempo que você tem que dar para a aquarela, porque ela determina qual o momento que você pode passar a segunda camada. Então, o que eu aconselho sempre? E que eu aconselho para a vida, e que eu acredito que isso vocês devam acreditar também, que eu acho que isso todo mundo pensa. Não adianta a gente passar por cima das coisas correndo. A gente precisa esperar as coisas acontecerem. E não adianta a gente querer fazer tudo no mesmo momento, não adianta. É que nem as camadas, é uma de cada vez, espera secar, espera acontecer e vai para outra. Isso acontece na vida também, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tem outras, todas essas eu estou mostrando porque eu quero que vocês entendam que isso não precisa de desenho. As manchas ocorreram justamente por uma pressa de que não esperou secar. Essa pressa, ela acontece e ela vai atrapalhar um pouco o processo. A mancha, ela é muito aceita na aquarela. E temos uma maneira, um jeito de trabalhar a aquarela que a gente vai ficar com ela o tempo todo manchado. Não é essa a proposta aqui nesse exercício. Vou mostrar mais um. E que é lindo isso, porque as cores vão se sobrepondo, vão dando a transparência. Esse é o formato do pincel, ou mais largo, ou mais estreito. E você simplesmente vai passar a cor. Volto a dizer, qualquer um pode fazer esse exercício. Esse exercício aqui, na verdade, eu estou mostrando porque ele é um dos exercícios que eu vou fazer com os alunos no workshop. Eu consigo mostrar
todo o processo dele, da diluição da tinta até as últimas camadas, e eu tenho certeza que todos vão conseguir me acompanhar, porque realmente ele é muito tranquilo. Como eu falei, a técnica não é difícil, difícil é fazer as pessoas desacelerarem. Esse workshop vai ser no dia 11 de outubro, vai ser online. Muitas pessoas têm me ligado, têm mandado mensagem, é no seu ateliê e tal. Não, não é presencial, ele é online. O que ajuda muito, porque você pode estar em casa com as suas coisas e aí você começar a pintar, eu orientando online e começar a pintar. Esse workshop já tem várias pessoas, muitas pessoas inscritas. As vagas são limitadas, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que fechar. E tem 2 tipos de inscrição. Tem a inscrição normal, que você, se já tiver o material, e eu sei que algumas pessoas que se inscreveram já têm o material o que é? É a aquarela, né? São os pincéis, o papel de aquarela. Já tem o material? Se inscreve numa inscrição normal. Eu não tenho material? Tem a inscrição VIP, que aí vai receber em casa, com a inscrição VIP, feita a inscrição VIP, um kit de pincel, uma caixinha de... Tô com ele aqui, peraí que eu vou mostrar. Vai receber o kit de pincel, essa aqui é na inscrição VIP. Vai receber esta caixinha aqui de cores, são 12 cores, cores suficientes para poder pintar, tá? Então tá fechadinha aqui, ó, vai receber assim e vai receber os papéis de aquarela. Cadê os meus papéis? Peraí. O aluno que se inscreveu no VIP vai receber 3 papéis de aquarela. Na verdade, os 3 papéis, só que eu já vou mandar cortado 2 folhas, eu vou cortar. Então, vão ser 4 pedaços a 5, que é essa metade, e uma folha grande, porque aí eu vou orientar os exercícios. Então, voltando à inscrição normal, quem já tem material, não precisa receber o material, né, para acompanhar a aula online, que vai ser no dia 11 de outubro. E quem não tem material, se inscreva no VIP e ganha todo esse material aqui. Esses 5 pincéis são ótimos, super tranquilos para trabalhar. Essa aquarela é a aquarela que eu trabalho aqui com os meus alunos presencial, então é super bacana. E os papéis são papéis especiais de aquarela, eles têm uma gramatura maior e eles têm mais algodão. Por que um papel de algodão? Porque o papel de algodão, ele aguenta mais água. Então, quantas camadas eu fizer, ele não se desfaz, ele não rasga, ele não esfarela, né? Não dá muito para, vamos fazer com sulfite. Dá para fazer? Claro que dá, mas chega um momento, se a gente trabalha com muitas camadas, ele começa a rasgar, esfarelar. Então, o papel de aquarela é um papel mais apropriado para trabalhar. Então, quem tiver interessado no workshop, e eu volto a falar, as inscrições estão quase terminando, foi um sucesso, está sendo um sucesso total. Eu juro que eu nem esperava por isso. Eu acho que assim, o número de inscrições está super grande e eu fico muito feliz com isso. E eu tenho certeza que todos que fizerem vão conseguir pintar, mesmo não sabendo desenhar e mesmo nunca na vida ter usado um pincel e uma tinta. Eu consigo orientar de uma forma que vai... E a gente vai fazer uma série de exercícios, tem um que é muito legal, que vai ser uma paisagem muito bacana e também trabalhando uma técnica mais molhada. Aqui a gente vai trabalhar com camadas só aqui, mas aqui a gente vai trabalhar com uma técnica mais molhada. E nesse workshop eu vou dar esses 2 exercícios. O exercício que a gente faz por camadas e secagem, e um exercício que a gente vai trabalhar com ele molhado. Então, quem fizer o workshop vai fazer uma paisagem assim. E vai falar, nossa, mas eu nunca fiz a paisagem. Eu falei, então, esse é o momento para desacelerar, para fazer alguma coisa para você,
para aprender uma técnica e para ver como é fácil pintar. E que não é um bicho de 7 cabeças, como as pessoas acham que é, né? Principalmente essa técnica, que é uma técnica que eu sempre falo, que é uma técnica da alma, é uma técnica delicada, é uma técnica que tem a transparência, a sutileza, e hoje em dia, eu tenho certeza que vocês, como eu, estamos precisando muito disso. Como eu falei, hoje era um dia que eu adoraria entrar no modo avião, porque meu dia foi enlouquecido, cheio de coisas, e a única hora que eu parei foi aqui para fazer essa live, o que para mim é um grande prazer, porque eu fico pintando durante a live e fico com esse momento só para mim. E esse momento só para a gente é muito importante para a gente continuar na vida muito bem, né? Porque aí a gente se sente bem, a gente tem um prazer, a gente vê a beleza e aí o dia, a semana e o mês fica muito melhor. Então, espero todos vocês no dia 11 de outubro, workshop de aquarela, volto a dizer, para iniciantes, exercícios fáceis, orientação minha, 3 horas de workshop, ou seja, vamos fazer eu vou mostrar todos os materiais, eu vou mostrar a diluição da aquarela, eu vou mostrar como trabalhamos por camada e secagem e como trabalhamos na aquarela úmida. Então, espero vocês até lá. Quem não tiver material, inscreva-se no VIP que vai receber tudo em casa. Mas está acabando e como eu tenho que mandar o material pelo correio e que chegue antes do workshop, essa inscrição VIP daqui a pouquinho vai acabar. Então, assim, não tenho material, mas quero participar, vai lá e se inscreve. Então é isso, na próxima terça a gente se vê e espero vocês.